Fala pessoal, professor Bruno aqui na área, professor de língua portuguesa e redação para concursos. Neste vídeo eu vou trazer aqui alguns conectivos, algumas expressões, conjuntivas que têm uma peculiaridade. Quando a banca ela está um pouquinho mais ousada, ela quer derrubar a galera, ela traz esse grupinho de conectivos que eu destaquei para a gente trabalhar aqui, beleza? Então, antes de adentrarmos aqui na aula de hoje, eu peço que você que ainda não deixou o like, dá uma moral aí, clica aí rapidão e, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Vamos aqui apresentar esses conectivos que costumam vir eventualmente quando a banca está mais ousada, quando ela quer eliminar um pouquinho mais de gente. Olha, você não vai mais cair nessa casca de banana. Tranquilo? Olha aí, conectivos que eu chamo de perigosos em provas recentes, hein? Em provas recentes. Vamos lá? Olha aí. Vamos embora. Primeiro deles, com quanto. Com quanto aparece de vez em quando. Não é comum, né? E a gente também não usa tanto. Com quanto vai indicar uma concessão. Pode ser trocado, por exemplo, por embora, sem alteração de sentido. É isso que a banca gosta de perguntar, né? Principalmente Sebrasp, a gente vai ver aqui. Olha, qual um bizu? Você pega esse com, de com quanto, e joga aqui embaixo, ó, seção, beleza? O com quanto vai indicar o quê? Uma concessão, beleza? E o que é uma concessão? Esse valor semântico? Ele é uma oposição que não impede a ocorrência do resultado. Outra ideia que você pode gravar é uma exceção à regra, beleza? Então, é uma oposição que não impede a ocorrência do resultado. Tranquilo? Essa é a ideia do com quanto. O com quanto é um conectivo concessivo. Pode ser trocado por embora, sem alteração de sentido, né? Por ainda que, apesar de que, mesmo que, posto que, se bem que e nem que. Todos esses são sinônimos de com quanto. Tranquilo? Agora, a banca também vem com outra palavrinha aqui, ó, portanto. Só que o portanto é mais tranquilo, né? É de boa, porque é conclusivo, ele está mais presente na nossa vida. A gente costuma falar, portanto, se você faz redação, você já aprendeu que portanto é conectivo conclusivo para você fechar lá o texto, beleza? Beleza. Então, ó, eu posso trocar o portanto por logo, por pois, desde que esse pois esteja após o verbo, né? Porque se ele estiver antes, ele vai indicar uma explicação. O assim e o dessa forma. Portanto, é tranquilão. Indica a conclusão, beleza. Mas esse cara aqui, ó, por quanto, ele costuma causar aí um grau de dificuldade. Por quê? Porque ele não é tão usual também, né? Então, por quanto, ele equivale ao porquê. Você pega essa inicial dele aqui, ó, porquê, beleza? Por quanto, porquê. Olha o porquêzão aqui. O porquanto, ele pode ser causal, ó, indicar uma causa, mas também pode ser explicativo, assim como o porquê, beleza? Então, por quanto indicando causa, você pode trocar por porquê, por uma vez que, por já que, pois que, como e na medida que, beleza? Então, grave isso. São parecidos, né? Portanto, conclusão. Por quanto, causa ou explicação. E com quanto, concessão. Tranquilo? Avançamos? Tem uma galerinha aqui, ó. Na medida em que e à medida que. Essa duplinha também costuma causar uma certa dificuldade. Principalmente o na medida em que ele vai indicar também o quê? Uma causa. Beleza? Na medida em que vai indicar uma causa. Posso trocar por porquê, por uma vez que, por já que, por que, pois que e como. Na medida em que. Já o à medida que vai indicar uma proporção. Lembra? Proporcionalidade. Então, a proporção que estudo, vou aprendendo bastante. Ó, quanto mais estudo, mais fico safo. Tranquilo? Essa é a ideia de proporção. Então, à medida que é proporção. Na medida em que é causa. Não posso trocar um pelo outro, porque tem sentidos diferentes. Beleza? O valor semântico não é o mesmo. Se eu trocar um pelo outro, prejudica a correção semântica ali, há prejuízo para o sentido. O sentido muda. Tranquilo? Beleza. Vamos ver em prova como foi isso. Ó. 2023, IDECAM, Fiscal Ambiental. Ela jogou um embora. Olha, você não precisa perder tempo com questão desse tipo não, tá?
embora. O que ele quer? Olha o comando da questão. Assinale a alternativa em que o termo indicado poderia substituir sem grave alteração de sentido. Olha o conquanto na letra A. Só marcar. Embora é concessivo, assim como conquanto. Tranquilo? Beleza. Nem perde tempo. Olha aqui. Ele falou aqui no Sebrasp 2023, Conselho Nacional do Ministério Público, cargo de analista. Falou que estariam mantidos o sentido e a coerência. Caso se troque por quanto, que vai indicar causa ou explicação, por logo que é conclusivo. Posso isso sem alterar o sentido? Não posso. Gabarito é o quê? Errado. Beleza? Olha a outra. Sebrasp também, ela adora esses, né? Ministério Público aqui, Santa Catarina, analista. Ó, jogou um conquanto, que vai indicar o quê? Concessão, lembra? Concessão. Conquanto, concessão. Por contudo, que vai indicar uma oposição. Eu posso trocar? Posso trocar, mas se eu fizer essa troca, altera o sentido, prejudica. E olha o que ele fala. Ele fala que essa substituição prejudicaria a coerência e a correção. Então, prejudica a coerência, prejudica. Então, isso aqui é o quê? É certo. Ele falou, se eu trocar o contudo por conquanto, vai mudar o sentido. Vai. Beleza? Gabarito certo. Olha aí de novo. Agora, FCC, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Analista. Olha, jogou o conquanto lá pra gente. Tranquilo? Você nem perde tempo, tá? Olha como é parecida, né? Essa da FCC. Olha essa outra aqui, né? IDECAN. Né? Parecidão, né? É assim. E falou o quê? Ó, sem prejuízo para a correção. Tá vendo? O que ele falou aqui? Sem grave alteração de sentido. Mesma coisa, tá vendo? As bancas diferentes cobram parecidíssimos. Jogou o conquanto, cheio de maldade, e perguntando, eu posso trocar sem alterar o sentido por qual? Olha o embora aqui na letra D, bonitão, beleza? Conquanto, de concessão, e o embora bonitão lá, clássico da concessão, gabarito, felicidade. Olha aí, de novo, Sebrasp adora esses, né? Polícia Civil de Rondônia, agente de polícia. Aí falou assim, ó, no quinto parágrafo, conectou por quanto? Introduz qual sentido? Só pode ser explicação ou causa. Preciso ler o texto? Não precisa. Olha o que ele falou. Tem causa? Não tem. Concessão, conclusão, mas explicativo. Beleza. Ele vai ser explicativo ou causal. Por quanto, assim como o porquê. Tranquilo? Tranquilidade, né? Olha essa aqui, Quadrix 2022. Falou que eu posso trocar, ó, falou aqui, né, quanto à correção e a coerência, vou substituir tal, o pois. Eu posso trocar o pois da linha 24, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Pelo porquanto, sem alterar o sentido. A gente viu que o porquanto ele pode ser causal ou explicativo. E a gente sabe que o pois pode ser explicativo ou conclusivo, né? Vamos analisar aqui. Por quê? Se esse pois for explicativo, eu posso trocar por porquanto tranquilamente. Vamos ver? Ó, começar a ler esse período aqui, ó. Ela causa grandes prejuízos à bovinocultura, pois, está explicando, além de o produtor ter de custear o tratamento, ele está antes do verbo. Se ele estivesse pós-posto ao verbo, seria conclusivo. Ele está antes, então está explicando. E o porquanto, ele tem essa função também de ser explicativo. Então o gabarito dessa aqui, da Quadrix, é certo. Beleza? Então, ó, ele lançou o porquanto com valor explicativo. Tranquilo? Fica atento a isso. E aí, ó, a gente passou para 2023. Aqui é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, lá do Pará. Falou assim, ó, a locução, à medida que, lembra de proporção, né? À medida que, a proporção que, poderia ser substituída sem que isso acarretasse prejuízo. Ou seja, vou trocar um por um equivalente. Ao sentido original do texto, eu posso trocar, olha o que falou, eu posso trocar à medida que por na medida em que? Não. Por quê? Porque este cara aqui, ele indica causa, né? A gente viu lá, na medida em que. E este cara aqui, a proporção que, né? Este aqui, ó, a medida que, vai indicar proporção.
Então, qual é o gabarito? Porque se eu fizer isso, ele disse que não vai ter prejuízo, mas vai ter prejuízo, haverá. Errado, errado, beleza? Olha a outra, 23, Selecom, Instituto Selecom, Prefeitura de Nova Mutum, Mato Grosso. Falou assim, ó, à medida que, ó, perde nem tempo, tá? Já destacou aqui pra gente, tranquilão. Qual o comando da questão? O conectivo destacado, ó, isso aqui que interessa pra gente, tem o mesmo sentido de que, à medida que, a proporção que, né? Olha aqui na letra B, a proporção que, ó, o acento grave aqui, ó, bonitão, a proporção que. Tranquilo? Nosso gabarito. Fácil? Sossegado, né? Olha aí, Sebrasp, Ministério Público Estadual, técnico ministerial. Aí jogou aqui, ó, à medida que. Vamos analisar só a medida que. Ele fala que pode ser substituída, mantendo a correção e o sentido. Ó, mantendo o sentido original. À medida que, a gente troca por a proporção que. E olha lá na letra D. A proporção que. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos de novo? 2021, Sebrasp. Sebrasp adora essas, né? Você tá vendo a maldade onde mora, né? Sebrasp BGE 21. Agente de pesquisa por telefone. No trecho, a literatura desenvolve, enfim. Aí ele jogou aqui, ó, na medida que. A gente não fica lendo esse troço todo. Aqui, ó, o que importa. Na medida em que. Já sabemos que se trata de causa, né? Poderia ser substituída sem prejuízo. Se é sem prejuízo, precisa ser também um conectivo causal, uma vez que, já que, né? Até mesmo o tal do porquanto, para a correção gramatical e para os sentidos originais. Sentidos originais. Então, ó, a proporção que não pode. Não pode por quê? Porque a proporção que vai indicar proporção, né? E na medida em que é causa. À medida que, não, que é sinônimo um do outro aqui, né? Beleza? Uma vez que, padrão. Uma vez que. Uma vez que é um conectivo causal, beleza? É uma locução que vai indicar esse mesmo valor semântico de causa. E assim a gente termina essa aulinha com esses bizus. Você percebe que 2021, 22 e 23, nesses 3 anos, Sebrasp figurou trazendo essas conjunções, esses conectivos, né, essas locuções escorregadias, que é para tentar derrubar o candidato. Então fique ligado, se você for fazer prova, Sebrasp, a gente viu que a FCC também gosta. As bancas, elas costumam eventualmente trazer porque derruba uma galera. Então fique safo, tá? Revisite esta aula e não demole. Lembrando que conquanto vai indicar concessão, por quanto causa ou explicação e o nosso portanto, que é o mais tranquilo, conclusão. Na medida em que causa, à medida que proporção. Fechou? O resumo é esse. Bons estudos e até mais. Valeu!